vai na minha casa e me adora. Amém? E eu sei que quando nós chegamos aqui, quando você vive pela fé, você sabe e conhece as promessas de Deus. Amém? Ainda que a gente não veja, ainda que você não veja, ainda que nós não vejamos, para colocar em bom português, nós sabemos que Deus está aqui. Amém? Ainda que você não sinta, sabemos que Jesus está aqui. E o verdadeiro servo, a verdadeira serva de Deus está onde o seu Senhor está, porque está escrito: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. E você é a igreja de Jesus, e eu sou a igreja de Jesus. Amém? Amém, Jesus. Glória a Deus. Tá ótimo, tá ótimo. Eu queria que vocês viessem um pouco mais para frente, quem está aí atrás. Amém? Irmã Silvia, seja bem-vindo de Brasília. Sente aqui, minha amada, um pouquinho para diante. Cumpre o que a Bíblia diz assim, né? Melhor deixar que é de ter lugar de honra para quem está aí, né? Melhor você ser convidado para frente do que você ser convidado. Amém? Antes de nós começarmos a palavra, vamos orar para que Deus nos abençoe. Amém. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Vamos orar. Aleluia, Jesus. Aleluia. Amém, Jesus. Glória a Deus. Vamos orar? Aleluia. Senhor Deus e Pai, você não pode ficar na frente, né? Acho que você deveria mudar de lugar, porque eu vou gravar aí. Aleluia. Aleluia. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, neste momento colocamos nossas vidas em Tuas mãos, colocamos o nosso coração diante de Ti, e coloca os Teus filhos e filhas que estão neste lugar, Senhor. Porque eu sei que se eles estão aqui é porque Tu permitiu que eles estivessem aqui hoje. E eu sei que Tu és um Deus fiel, eu sei que Tu és um Deus justo, um Deus que escuta a oração dos Teus santos. Assim como Tu tem escutado a minha oração, eu sei que Tu escuta a oração que eles vão preferir neste lugar, a oração que eles têm feito através do louvor, Senhor, a oração que eles têm feito através do silêncio no seu coração. Mas eu te peço neste momento, Jesus, que Tu venha abrir a mente e o coração do Teu povo, das Tuas filhas, dos Teus filhos, que estão aqui neste momento, Pai, para que a Tua palavra venha penetrar no coração deles, para que venha iluminar, Senhor, onde houver trevas, onde houver tristeza, venha haver alegria, onde houver morte, venha haver vida, porque Tu és vida, Senhor. E está escrito na Tua palavra, Senhor Jesus, que as palavras que Tu nos dirias seriam vida, espírito e vida. Por isso eu te peço neste momento que abençoe essa palavra, e que ela venha, Senhor, ser pura e imaculada, e que tudo que há de mim, Senhor, venha ser retirado para a glória do Teu Espírito, em nome de Jesus. Poder sentar. Amém? Amém. Então, eu estava meditando hoje na palavra do Senhor. Eu meditava na palavra e o Senhor falava algo comigo hoje no trabalho. Ele dizia assim: Você lembra quando aleluia, você lembra quando houve o atentado na Noruega? Vocês lembram quando houve a explosão na Noruega que matou tantas pessoas? Você lembra do atentado que houve na Noruega? E eu comecei a meditar nesse atentado. E é engraçado que quando nós meditamos num atentado como esse, às vezes nós somos tão ensinados a ver as coisas da maneira que elas aparecem, porque elas são lógicas. Amém? Então, você vê aí pela TV, você vê nas notícias, nós somos ensinados a ver as coisas de uma maneira errônea, muitas vezes. Você e eu, às vezes, somos ensinados a perceber as coisas de maneira errônea. Amém? Muitas vezes, nós desde criança, assistimos novelas, assistimos filmes, e nas novelas, nos filmes, nós vemos como é o amor. Nas novelas, nos filmes, nós vemos como é que é o ciúme. Na novela, no filme, nós vemos como é que é a desconfiança, o medo. E muitas vezes, nós nos privamos de sermos nós mesmos. Amém? Para vivermos aquilo que fomos ensinados nas novelas. Aquilo que fomos ensinados nos filmes. Quantas pessoas eu já vi nesse país fingindo ser uma personagem de um filme. Quando eu vivia no mundo, eu gostava de um seriado chamado Sex and Single Life. Eram 4 mulheres solteiras em Nova York. Elas iam em dates, diferentes encontros. Cada fim de semana elas iam a um encontro. Cada uma delas tinha uma personalidade. E a personalidade de umas que me chamava mais atenção, de duas, na verdade, era uma que se chama Carrie Bradshaw
e a outra Samantha Jones. Cada uma tinha uma personalidade. E quando eu me converti, eu namorei com uma menina não vou dizer de onde, né, pra não... Eu namorei, comecei a sair, conhecer essa garota. Como cristão, eu comecei a perceber que ela não era ela mesma. Eu comecei a perceber que eu já havia visto a forma que ela falava, a forma que ela pensava, a forma que ela agia comigo em algum filme. E eu ficava me preocupando, eu ficava me perguntando assim, de onde será que eu já vi isso antes? E de repente eu vi e lembrei que eu via a característica daquela mulher nessa personagem do Sex and the City. Amém? Sex and the City. E eu comecei a ver como as pessoas às vezes perdem a sua identidade, a sua personalidade, para adotar em si mesmo um personagem. Vivem um personagem. Amém? E você e eu não fomos chamados para viver personagens de filme. Você e eu não fomos chamados para viver personagens de novela. Amém? Não deixa nada tirar a tua atenção, não. Então, o Senhor começou a falar comigo assim. Você lembra quando houve o atentado na Noruega? Eu estava no trabalho aquele dia, só escutei um boom. E de imediato, por instinto, e porque eu fui ensinado a ver isso através da notícia, a primeira coisa que eu pensei foi, meu Deus, o Al-Qaeda está explodindo a Noruega. Meu Deus, os muçulmanos estão explodindo a Noruega. Chegou o terror na Noruega. Só pode ser um muçulmano. Eu pensei comigo. E os noruegueses que trabalhavam comigo pensaram... Estou só introduzindo a pregação, igreja. E os noruegueses que trabalhavam comigo pensaram a mesma coisa. E alguém do meu lado que trabalhava comigo disse assim... Isso aqui dá. Tem que fechar as fronteiras mesmo agora. Deixa o povo entrar, agora estão acabando com o nosso país. Julgamos de imediato que havia sido um muçulmano, porque a notícia, a CNN, os jornais, só mostram que quem explode o país é muçulmano. Não é verdade? Então você é ensinado a julgar antes de você perceber, antes de você saber a verdade. Você já é induzido a perceber erroneamente antes de você ter uma certeza. Através de uma novela, através de um filme, através de uma reportagem, você já é induzido a enganar-se a si mesmo. Mas será que agora como cristão Jesus chamou a gente para vivermos o que está no mundo ou para vivermos a verdade do Evangelho? Jesus chamou eu e você para vivermos a partir do momento que levantamos a mão para Ele e aceitamos o que a Bíblia diz. Jesus nos chamou para basearmos a nossa vida mais no que está no mundo. Amém? Então, essa é uma introdução para você entender aonde eu quero chegar. Então eu não sou de trazer tema, geralmente eu assisto, amém? Então eu quero trazer para você algo chamado o preço de uma precipitação. O preço que você e eu podemos pagar por nos precipitarmos, tirarmos conclusões erradas, amém? Quando não deveríamos. E que vergonha foi para a nação, que vergonha foi para aqueles noruegueses que trabalhavam comigo, quando eles descobriram que quem explodiu a Noruega não foi um cabeça preta. Que quem explodiu a Noruega foi um loiro bem vestido e bem arrumado. Que vergonha. Amém? Quando eles descobriram que o lógico não fazia mais sentido. Quando eles descobriram que eles foram ensinados a ver erroneamente. Que vergonha para aquela mulher que trabalhava comigo ter que ver que um do povo dela havia explodido e havia matado tantos, que talvez um muçulmano não tivesse tanta maldade. Então cuidado. Vamos ter cuidado com a nossa percepção e precipitação errada, porque podemos estar condenando alguém inocente. Podemos estar crucificando alguém inocente. E foi assim com Jesus. Foi assim que aconteceu com Jesus. Amém? Jesus era inocente. E Jesus estava sendo condenado. Jesus estava sendo crucificado. Erroneamente, o país teve que engolir, a Noruega teve que engolir o seu orgulho, teve que engolir a sua arrogância contra os cabeça preta, contra os negros, contra os muçulmanos, e ver que um branco também da sua raça, do seu país, tem tanto ódio como um muçulmano.
tem tanta raiva deles como um muçulmano. Não estou falando e nem espalhando ódio à Noruega, são pessoas maravilhosas, amorosas. Mas como todo ser humano movido a carne e sangue, erra na sua precipitação, no seu julgamento, como você e eu erramos. E quando erramos, temos que baixar nossa cabeça e reconhecer e pedir perdão diante de Deus. Temos que reconhecer diante de Deus que fizemos a precipitação errada, para que possamos ser sarados, para que possamos ter uma visão diferente e para que possamos aprender. Você só aprende errando. Não é errado errar. Errado é você manter alguém culpado, alguém crucificado, quando você sabe que aquela pessoa é inocente. Quando você, por via das dúvidas, está vendo da maneira que às vezes você foi ensinado a ver. Só que você não vive mais o mundo, você vive Jesus. Amém. E em Jesus nós não podemos julgar, em Jesus nós não podemos condenar. Porque está escrito, o juízo pertence a Ele. Ele dará a recompensa. Não podemos julgar. Amém? Amém. Então, abra sua Bíblia aí, no livro de Mateus, capítulo 27. Nós vamos encontrar aí uma história, para que você entenda a introdução. Você vai encontrar aí uma história, para que você entenda a introdução do que eu estou falando. Amém? Vamos ler do versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor. Mateus 27, 17. Diz assim: portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o haviam entregado. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou dizer: não entres na questão desse justo, porque em um sonho muito sofri por causa dele. A mulher de Barrabás teve um sonho, sofreu em um sonho, e ela estava dizendo a ele, a mulher de Pilatos estava dizendo a ele: cuidado, não condene esse justo, não condene os justos, porque ela sofreu. Mas ele, como tinha uma posição, tinha um posto, ele não podia simplesmente voltar atrás, ele tinha que seguir, porque senão o povo ia dizer que ele já não tinha mais poder e autoridade diante do povo. Amém? Então vamos continuar aí. Aleluia. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. Como todo mundo sabe, Barrabás era um réu convicto, ele era um salteador, ele era um assaltante, alguém que já havia matado e estava preso culposamente. Ele estava assim cumprindo aquilo que era devido. E ali estava Jesus e Barrabás. Amém? E respondeu o governador e disse-lhes: qual desses dois quereis que vos solte? E eles disseram: Barrabás. E disse Pilatos: que farei então a Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. E o governador, porém, disse: mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue deste justo. Considerai isto. E respondendo todo o povo disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então soltou-lhes Barrabás, e tendo mandado açoitar a Jesus, o entregou para ser crucificado. Você vê um julgamento aqui diante de uma multidão. De um lado um inocente, de um lado um culpado convicto. Amém? Acompanhe para que você entenda o que Deus quer falar ao seu coração. De um lado um inocente, e do outro lado um culpado convicto. Amém? Então, era tradição que se soltasse um culpado. Amém? E eles pediram para saber quais e qual deveria ser solto. E ali estava Jesus. Eu acho que todo mundo já é familiar com a história, mas é bom recapitular para que você entenda onde eu quero chegar. E eles gritavam: crucifica, crucifica, crucifica.
E eles continuavam a açoitar Jesus. Amém? E continuavam a condenar Jesus. Então, igreja, o que eu quero dizer é o seguinte. Havia uma tradição de que a pessoa que não quisesse se misturar com a culpa, porque estava condenando um inocente, ela deveria lavar as mãos. Amém? E foi o que Pilatos fez. Pilatos lavou as mãos. Mas tem um detalhe. Tem um detalhe aí que eu prestei atenção quando eu estava lendo e o Senhor falou ao meu coração. O preço da precipitação. O preço de você condenar um inocente. O preço que pode cair sobre a vida daqueles que condenam. O preço que pode ser cobrado da mão do grande juiz. O que aconteceu? Eles disseram que o sangue dele caia sobre nós. Eles estavam dizendo, nós tomamos responsabilidades pela condenação dele. Quando você e eu condenamos alguém, você está tomando responsabilidade pela condenação daquele. E pode ter certeza que o justo juiz vai fazer justiça. Porque a justiça de Deus não é como a justiça do homem. A justiça de Deus, ela não é como a justiça nossa. Porque Deus não tem nada a ver com este mundo. Deus não tem nada a ver com a sentença que esse mundo te dá. Deus não te vê como o mundo te vê. Deus não vê a mim e você como você me vê. Mas Deus é quem dá a recompensa a cada um de acordo com as suas obras. Amém? O justo juiz é aquele que vai te recompensar e me recompensar. E se você vê na história de Israel, o povo de Israel, eu li um pouco da história, e diz o seguinte, quando eles pediram que o sangue do inocente caísse sobre eles, a cada mês os romanos crucificavam 500 judeus. A praga começou por aí. A cada mês, por crucificar um inocente, 500 judeus eram crucificados, ao ponto de não ter mais cruz para que eles fossem crucificados. E até hoje você vê o sangue do inocente Jesus sendo derramado sobre eles. Até hoje é cobrado o sangue daquele inocente que foi crucificado. Então, igreja, nós não podemos fazer julgamentos. Não podemos simplesmente julgar as pessoas. Você não pode tomar o lugar do juiz e se permitir a julgar e a condenar e dizer, eu tomo responsabilidade, eu sei o que eu estou fazendo. Se você não souber o que está fazendo, entrega a Deus. Amém. Se eu não sei o que estou fazendo, entrega a Deus. Porque até hoje o povo de Israel está pagando um preço. Até hoje eles são massacrados e odiados porque estão pagando um preço de sangue. Não pediram para que o sangue do justo, para que o sangue daquele que eles condenaram caísse sobre eles. E até hoje, até que Jesus volte, o sangue vai ser cobrado. Amém? Então, nós sabemos muito bem que Jesus estava na terra com uma missão. Nós sabemos muito bem que Jesus não havia pecado nele. Nós sabemos muito bem que em Jesus não havia falha, não havia erro. Ele era imaculado e puro. E por que crucificar um inocente? Jesus sabia quem ele era. Jesus sabia a missão que ele tinha. Amém? Mas como está escrito na palavra do Senhor, ele não abriu a boca, ele ficou calado. Eu estou só introduzindo para vocês até que chegue aonde eu quero chegar. Amém? Então, vamos ler aí na mesma página onde nós estamos, só que o versículo 27 até o 32. E diz assim a palavra do Senhor: E logo os soldados do governador, conduzindo a Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte. E despindo-o, o cobriram com uma capa escarlate. E tecendo uma coroa de espinho, puseram-lhe na cabeça, e em sua mão direita uma cana. E ajoelhado diante deles, o escarneciam, dizendo: Salve, ó Rei dos Judeus! E cuspindo, tiraram-lhe a cana e batia-lhe com ela na cabeça. Amém? E depois que houverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado.
E quando saíam, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. Igreja, eu quero dizer algo para você importante. Eu quero que você imagine Jesus carregando aquela cruz. Eu quero que você imagine, no mundo espiritual, o tanto de demônio que estava sobre a vida dele, atormentando e cuspindo sobre ele. Imagina homens condenando o inocente. Imagina homens rejeitando o inocente. Imagina o que Jesus teve que suportar para que você e eu hoje fôssemos livres. Imagina o que Jesus teve que suportar de angústia, de agonia, para que você e eu hoje fôssemos livres. Eu imagino Jesus caminhando. Eu imagino Jesus sendo cuspido. Eu imagino o inocente Jesus sendo estraçalhado, sendo chicoteado, para que você fosse livre, para que eu e você fôssemos livres. Ele pagou um preço para que você fosse livre. E o mais interessante disso tudo é o seguinte: o mais interessante é saber que Jesus caiu, que Jesus cansou de carregar a sua cruz, que Jesus precisou da ajuda de um homem para continuar caminhando. Você imagina muitas vezes quando você e eu estamos angustiados, quando você e eu não temos mais esperança, e nós precisamos de ajuda, precisamos de um irmão, de uma irmã que nos ajude, e ninguém te ajuda. Pelo contrário, está todo mundo te acusando, está todo mundo te apontando, está todo mundo te crucificando. Eu quero que você imagine que você e eu somos participantes da mesma dor que Jesus passou. Que quando você está caído, enquanto eu estou caído, tentando nos levantar, não é porque caímos pelo pecado, mas é porque aqueles que seguem Jesus e tomam a sua cruz se cansam. Eles são caluniados, eles são cuspidos, eles são rejeitados, eles são atormentados. E Jesus foi atormentado e precisou de ajuda como você e eu precisa. Eu quero que você imagine demônios nesse momento, atormentando a mente de Jesus, homens chicoteando eles, uma multidão gritando blasfêmia, uma multidão dizendo mata, crucifica. Eu quero que você imagine isso. Quero que você imagine um homem com sede. Quero que você imagine um homem cansado de mente e de espírito, moído, rejeitado e pisado. Tudo por amor a você e por amor a mim. Por amor a você, Regina. Um homem necessitou ajudar Jesus. Jesus estava mostrando ali que ninguém é autossuficiente, ninguém é super cristão. Não tem ninguém super cristão nesse corpo de carne. Jesus estava mostrando ali que até ele necessitou e desmaiou de cansaço, desanimado. Ele precisou de ajuda. E Simão, sirineu, será que Simão, sirineu, ficou olhando para Jesus quando Jesus caiu aos pés dele? Será que Simão disse, não, eu? De jeito nenhum. O que Simão estava fazendo ali no dia da Páscoa? O que Simão estava fazendo ali? Simão devia ser um religioso. Amém? Eu fui estudar um pouco sobre a história de Simão e por que o nome dele é sirineu. Alguém que é nascido em Cirene. Alguém que vem da... Cirene era uma cidade... Cirene era uma cidade situada na Etiópia, se não me engano. Se eu li bem. E esse homem estava ali para a Páscoa. E Jesus, o nosso Cordeiro Pascual, estava ali. Ele estava ali para uma religiosidade. Mas o verdadeiro Cordeiro estava ali caído ao chão. Ele poderia muito bem dizer, se colocar de lado e dizer, não vou ajudar. Eu não vou ajudar porque eu não vou manchar minhas vestes, minha roupa de linho branco para o sacrifício. Eu não vou sujar minha roupa porque era lei. Se tivesse a veste manchada antes do sacrifício, não entrava. E Jesus estava ali caído. Eu quero que você imagine alguém com sede, precisando. Você já teve necessidade? Caído ao chão, precisando de Jesus, precisando de ajuda. Precisando de alguém para te levantar e ninguém te ajuda. Precisando de alguém para te entender, para ajudar a levar a tua cruz e ninguém te ajuda. É assim também comigo e com você.
Muitas vezes as maiores guerras, as maiores batalhas, ninguém está lá para te ajudar, mas aquele Jesus que vai ajudar te diz hoje: é eu que te faço caminhar, é eu que faço carregar a tua cruz. Vem morrendo porque eu sou contigo. É aquele Jesus que foi crucificado por mim e por você. Aquele que foi cuspido para que você e eu fôssemos aceitos. Aleluia. Foi aquele Jesus que mostrou na carne humana que o homem também desmaia, que o homem também desfalece, que o homem e a mulher também se cansam, que a perseguição nem sempre é justa. O que dizem contra mim, contra você não é justo, mas está na mão do justo juiz. Aleluia. Não se preocupe com o que as pessoas digam, não se preocupe, continua, leva a tua cruz, porque Jesus não vai deixar você para trás. Leva a tua cruz, porque Jesus está contigo e Jesus está comigo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu imagino uma multidão de religiosos, de pessoas que não tinham visão, de pessoas que simplesmente porque estavam vendo algo fora do normal, estavam condenando o inocente, cuspindo, porque está escrito: cuspiram nele, está escrito: chicotearam ele, está escrito: bateram e chicotearam ele, esmurraram, bateram com a cana na sua cabeça. Imagina no mundo espiritual o tanto de demônio atormentando a mente deles aí. Tu não vai conseguir. Satanás com seus anjos em reunião no meio deles lá, dizendo: tu não vai conseguir, tu não vai prosseguir. E assim é comigo e com você. Satanás faz uma reunião no inferno e diz: tu não vai prosperar, tu não vai conseguir, larga a tua cruz, desanima. E Jesus está dizendo: pega a tua cruz e continua, pega a tua cruz e continua, porque eu sou contigo. Será que Jesus desistiu? Não. Ele aceitou ajuda. Ele aceitou ajuda. E sabe qual é o maior problema no meio de nós hoje? Que muitas vezes nós não queremos aceitar a ajuda daquele irmão que quer te levantar. Muitas vezes nós rejeitamos a ajuda que Deus está dando. Muitas vezes você e eu rejeitamos a ajuda que o homem de Deus está dando. Foi um homem que ajudou o Rei dos Reis a se levantar. Não porque o Rei dos Reis não tinha poder, mas é porque ele estava em forma de homem. Ele se desfez da sua glória, do seu poder, para que você e eu entendêssemos que há momentos em nossa vida que precisamos nos humilhar, até no sofrimento. É necessário se humilhar no momento de sofrimento. É necessário às vezes dizer para o irmão: preciso de ajuda. É necessário dizer para o irmão: irmão, eu preciso de ajuda para carregar minha cruz, porque está escrito na palavra de Deus: ajudai uns aos outros a carregar suas cargas. Amém? E amém, Jesus. Abra a tua Bíblia em Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53. Em Isaías capítulo 53 descreve com clareza o que Jesus sofreu. Diz assim, eu vou ler do versículo 1. Aleluia. Diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? O braço do Senhor. Quem dá crédito à pregação do homem e da mulher de Deus, a palavra enviada pelo Senhor, é aquele que vê a manifestação do braço que te ajuda, do braço que te levanta no momento de fraqueza, no momento de queda, no momento que tu não consegue caminhar. Mas você está dando crédito à pregação? Amém? E diz assim: porque foi subido como um renovo perante ele. Aleluia. E como raiz... Aleluia. Aleluia. Porque foi subido como um renovo perante ele. E como raiz de uma terra seca, não tinha parecer, nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Era desprezado e mais indigno entre os homens. Homem de dores, experimentados nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Eu vou parar aqui só para você meditar em algo. Quando as pessoas te desprezarem, quando as pessoas me desprezarem,
você tem que continuar caminhando. Quando as pessoas te desprezarem, você tem que continuar caminhando, irmã. Quando as pessoas te desprezarem, você tem que continuar crendo. Porque não foi porque cuspiram e desprezaram em Jesus, não foi porque caluniaram e mentiram e julgaram a ele erroneamente que ele desistiu da sua missão. E você e eu temos uma missão. Mas em muitos momentos, irmã Silvia, nós pensamos em parar. Em muitos momentos, Satanás usa os seus demônios para querer nos fazer parar. Ele usa situações e circunstâncias para você parar, irmã Maria. Mas você não pode parar. Você tem que continuar. Amém? Ele era desprezado. Ele não era benquisto. Ele era o sacrifício perfeito. E ele foi o sacrifício perfeito. Ele não era benquisto, ele não era aplaudido. Em nenhum momento na Bíblia está dizendo que ele vestiu vestes reais. Em nenhum momento na Bíblia está dizendo que ele vestiu e comeu nas melhores mesas. Pelo contrário, Jesus sofreu. E é por esse Jesus que está aqui hoje, dizendo para você que tudo que ele fez foi para que você acreditasse nele, porque ele te ama. Amém. Para que quando você não conseguir carregar a tua cruz, é a mão dele que vai te ajudar. Amém? Então vamos continuar? Diz assim a palavra, continuando aí. Verdadeiramente ele tomou sobre si nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o repudiamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém? O castigo que Jesus estava sofrendo na cruz do Calvário era o que você e eu deveríamos sofrer. Mas eu já sei disso. Eu já ouvi falar sobre isso. Mas tem um detalhe, igreja. Quando uma palavra dessa vem para você e para mim, é porque Jesus está te preparando para algo que está vindo. Quando a palavra dessa vem para você e para mim, é porque Jesus quer que você saiba que naquele momento que você não consegue caminhar, Ele vai sim te dar a mão. Ele vai te levantar toda vez que a tua cruz estiver pesada, Regina. Amém? E por que Jesus desfaleceu como homem? Para mostrar para nós o valor da misericórdia. Para mostrar para mim e para você o valor da misericórdia com o teu próximo. Por que muitas vezes você sofre e não entende porque está sofrendo? Por que passamos por provações que não entendemos que estamos passando? É porque Deus sabe que se Ele não nos quebrar, se Ele não nos humilhar, nós vestimos em nós mesmos a nossa própria santidade e não sabemos nos compadecer de ninguém. Nos vestimos de uma falsa santidade, nos vestimos de uma falsa religiosidade, e quando o caído estiver na minha frente e na tua, você não vai se abaixar para ajudar ele. Eu não vou me abaixar para ajudar ele. É por isso, irmã Regina, que Deus está na tua vida. É por isso, irmã Regina, que eu orei ontem e Jesus respondeu através de você. É por isso, irmã Regina, que eu orei e Jesus me respondeu com tanta rapidez, porque Ele diz para ti, assim como era na minha vida, Ele é na tua vida. Ainda que o homem te condene, ainda que o homem te rejeite, a mão dele está contigo. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Ainda que o homem me rejeite e te rejeite, a mão do Senhor está contigo para te levantar e para me levantar quando eu e você não podemos caminhar. Aleluia. Eu poderia muito bem dizer assim, essa irmã sendo usada por Deus para falar comigo, quem é ela? De jeito nenhum, não é? Mas o Deus que eu sirvo é o Deus que tu serve. O caminho que eu estou trilhando não é o mesmo caminho que você trilha. A minha história não é a tua. Mas eu tenho certeza que Deus sabe o peso da tua cruz. E Ele sabe, Ele vai te ensinar a carregar ela. Amém? Deus vai ensinar a mim e a você carregar a nossa cruz. Eu orei, igreja, ontem, pedindo a Deus uma resposta. A fé de um cristão, ela não está em nenhuma religiosidade, nenhum nada. Mas a maior prova de fé é quando você ora e Deus responde de imediato. Poxa, eu chorei.
eu disse: Senhor, obrigado porque tu me ouviu. Amém? Então, Jesus foi rejeitado para que você fosse aceito. Jesus foi atormentado para que você tivesse paz. Não perca, esse é um tesouro. Amém. Não larga a tua cruz. Não deixe a tua cruz de lado. Mas, voltando ao princípio, então, como os noruegueses condenaram de imediato os muçulmanos, como muitas vezes as pessoas julgam a minha inocência e a tua inocência, vai vir a luz. Porque a Bíblia diz que Deus é o nosso juiz. É Ele que me justifica, é Ele que te justifica. Aleluia. Você e eu não temos que temer as calúnias e as mentiras que Satanás levanta contra nós, mas temos que confiar naquele que é justo e santo. Aleluia. Porque a luz, Glória a Deus. a luz ilumina as trevas e traz a verdade. Jesus diz na sua palavra: não há nada escondido que não venha à luz. E eu quero dizer para você: não há nada escondido dentro de mim e você que não venha à luz. A Bíblia diz que o justo jamais será confundido e jamais será enganado. Amém, Jesus. Por mais planos que o inimigo faça contra a tua vida, por mais planos que o inimigo faça contra a minha vida, a verdade vai sempre prevalecer, porque a verdade não pode ser escondida. Aleluia. E a verdade veio com Jesus também. Glória a Jesus. Então você vê um começo, você vê alguém sendo julgado, alguém lavando as mãos, alguém não se importando. Eu quero dizer algo para você, igreja. Sabe o que Pilatos significa? Pilatos significa o seguinte: mesmo sendo avisado que ele não era culpado, que Jesus não era culpado, ele omitiu. E eu quero dizer para você que está aqui hoje: se você sabe que o teu irmão e tua irmã não é culpado, não é culpada, defenda ele, defenda ela. Glória a Deus. Defenda ele, defenda ela. Glória a Deus. Aleluia. Defenda com as tuas forças. Se você sabe que é teu irmão e a tua irmã não deve, defenda diante do Senhor, porque o Senhor vai te honrar. Defenda a honra daquele que tu sabe que não é culpado. Aleluia, Jesus. Glória a E Deus. sabe o que Pilatos significa, igreja? A omissão. Muito cristão vê você, me vê, em vez de você dizer: não, eu não sei, eu não tenho prova, então não toca, não mexe. Pelo contrário, você lava a mão e cala a boca. Mesmo alguém dizendo, a mulher de Pilatos disse para ele: olha, esse justo, eu fui atormentada, não condena ele, mas ele fez o quê? O que a tradição judia, ele lavou as mãos. Isso é omitir. Isso é a mesma coisa de você concordar com o pecado. Isso é a mesma coisa de você e eu concordarmos com o erro dos outros. E muitas vezes hoje em dia tem homens e mulheres de Deus que dizem que servem a verdade, omitindo a verdade. Omitindo a verdade. E Deus não chamou a gente para isso, igreja. Nós somos aqueles que carregam a verdade dentro de nós. Amém. Amém? Amém, Jesus. Glória a Deus. Eu digo para você o seguinte: como pregador, eu digo: eu sou pregador, eu sou ministro do Evangelho, eu sou pela graça que é em Jesus. Como Paulo diz: se sou o que sou, sou porque Jesus quis e me escolheu. Amém? Então, como pregador, eu digo o seguinte: eu digo assim, né? Se as pessoas tiverem de gostar da minha pregação, da mensagem que Jesus me dá, elas vão ter que gostar da verdade. Amém, Jesus. Se você gostar da pregação, você vai ter que gostar de ouvir a verdade. Porque se você se conformar com a mentira, você está omitindo. Você tem que se conformar e ouvir a verdade. E a verdade não é popular. Vão zombar de mim, de você. Vão zombar acima de você, de mim, a partir do momento que você começar a dizer a verdade. As pessoas vão olhar para você e vão dizer: quem é essa aí para dizer isso? Olha para ela está errada. Vou começar a te apontar como apontaram Jesus. Verdade. Olha para ele. Olha para o irmão Euri. Olha como ele vê, olha como ele fala, como ele diz. Os mentirosos são inimigos da verdade. Verdade. As pessoas mentirosas são amigas de Satanás. Satanás está
que usou os demônios para condenar o inocente. Foi Satanás e seus demônios que condenaram Jesus através daquelas pessoas. É verdade, Jesus. Você é inimigo da verdade. Ele é inimigo da verdade. Mas você tem que ser amigo do... Você tem que ser amigo da verdade, não inimigo. Você quer que eu diga uma coisa? Eu gosto de pessoas que me falam a verdade. Não gosto de ninguém me bajulando. Me bajule não. Fale logo na minha cara. Porque no mundo eu sempre disse a verdade. Amém? No mundo eu mentia. Eu dizia assim... não é? No mundo a gente faz uma média para não ficar mal. Mas se você se compromete com a mentira, você participa dela. Mas quando você se compromete com a verdade, você está se separando da mentira. E a partir do momento que você começar a cortar a mentira, a partir do momento que você começar a rejeitar, a partir do momento que você não lavar as mãos da pia como Pilatos fez, a partir do momento que você não concordar, aí você não é mais amigo. Você é só amigo quando você diz, tá certo. Passa a dizer não. Eu costumo dizer para as pessoas mais íntimas, eu digo assim, olha, eu vou colocar assim, né, para as pessoas que eu conheço, as pessoas que eu participo da casa. Vou colocar aqui essa família como exemplo. Então eu digo assim, olha, são 5 pessoas, né? Como família vocês servem ao Senhor. Mas como indivíduo vocês têm responsabilidade. Eu não vou estar triste porque você está triste. Eu não vou estar amurruado porque você está amurruado. Eu tenho personalidade. Eu não vou mentir porque você está mentindo. Eu não vou dizer amém porque você disse amém, se não for verdade. É verdade. Tenha personalidade. Tenha personalidade própria. Amém, Jesus. Eu estou dizendo que é isso que eles façam. Estou usando um exemplo que eu sempre digo e ensino para eles. Eu digo, olha, Amém, Jesus. você e Janaína, eu digo para Vitor e Janaína, vocês são casados. São uma só carne. Mas como indivíduos, cada um deles tem responsabilidade pela sua salvação. É verdade. Se ela mentir, ele sabendo que ela está mentindo, ele concordar, vai pagar os dois. É verdade. Eu tenho amigos e amigas. Se meus amigos mentirem para mim, se eles disserem alguma coisa para mim, eu souber que é mentira, e eu coloiar com eles, eu estou tendo compromisso com eles e não mais com a verdade. É verdade. Por isso que as pessoas não me entendem, elas nunca sabem onde eu estou. Elas não sabem onde eu estou, porque eu estou com Jesus. Aleluia. Eu não tenho compromisso com o homem. Eu não tenho medo de dizer para a irmã Janaína, tu está errada. Glória a Deus. Eu não tenho medo de dizer para ela, está errado, olha, precisa mudar. Eu não tenho medo de dizer para a Juliana, não. Pode torcer o nariz. É verdade. Mas depois vai ver que eu falei a verdade. É verdade. Porque amigo fala a verdade. Amigo fala a verdade. É verdade. Amigo de verdade fala a verdade. Amém. Se eu quisesse um bando de enganadores, eu estava no mundo. É verdade, Jesus. Se eu quisesse um bando de bajuladores, eu estava no mundo. Então, quando Pilatos lavou as mãos, ele omitiu e de uma forma ele participou da morte de Jesus. É verdade. Então, irmãos e irmãs, Sou cúmplice. para que você não se torne cúmplice, para que eu, Euri, não me torne cúmplice, seja amigo da verdade, doa quem doer. Doa a quem doer. Tem gente que vem com conversa bonita para mim, achando, me testando, para ver se eu sou realmente aquilo que eu prego que eu sou. Eu vivo para Jesus, eu não vivo para as pessoas. Eu sou um vaso usado para abençoar vidas. Mas o meu compromisso é com Jesus. Amém. A irmã chegou aqui, a irmã Silvia, ela chegou aqui com a irmã Regina. Olha, adorando estávamos, adorando continuamos. Não foi, irmã? Porque nós temos compromisso com Jesus. Não estou dizendo que as outras vidas não têm compromisso. Mas eu digo assim, é bom adorar o Senhor com o coração limpo. Amém. Aleluia. Então Jesus está dizendo para você hoje, quando você omite, você está participando do pecado dos outros, da condenação. Quem condenará aqueles que o Deus justificou, diz a palavra do Senhor. Porque se Deus não poupou o seu único filho, mas antes deu para nós, para que nós fôssemos justificados, quem condenará aqueles que Deus justificou? Hã?
Quem condenará os que Deus justificou? Então, voltando ao Breivik. Então, quando explodiu, a primeira coisa que eu pensei dentro de mim foi: eita, meu Deus, a Al-Qaeda chegou na Noruega. Estou ferrado agora. E sabe o que é o melhor? Sabe o que é o pior, na verdade? O pior seria se fosse o preto mesmo. Se fosse um cabeça preta como eu, no meio de um bando de loiro. Eu vou dizer, minha irmã, ia ser uma onda de ódio. Ia ser uma onda de racismo. Ia ser uma onda, ia ser uma revolução nesse país. Mas Deus é aquele que traz à luz o que está escondido. De repente o culpado apareceu. Loiro, bem vestido. Porque geralmente a TV e o cinema te ensinam a ver as pessoas da maneira que elas estão vestidas. Se aparecer mais vestido é senhor, é homem importante. Se tiver de terno e gravata é pastor. Se tiver um anel é respeitado. Se não tiver, não é. A sociedade ensina você e eu a ver as pessoas com preconceito. A sociedade ensina eu e você a olhar para o homossexual e rejeitar. A olhar para a prostituta e rejeitar. Porque prostituta é feio, bicho. Mulher vende o corpo. Sei que Jesus morreu por eles. Amém? Então, quem explodiu a Noruega? Quem matou 75 ou foi 65? 89 crianças dos seus, foi um norueguês. E de repente aparece o norueguês como, ó. Ó. Bonito, né? Na foto do Facebook. Só que eu quero dizer algo para você. Eu sei que não é somente aqui, mas eu sei que tem pessoas que assistem em casa também. Então, eu quero dizer algo para você. Quando a verdade vier, porque a verdade vem. Igreja, escuta o que Deus está falando contigo hoje. Deus está dizendo para você e para mim hoje. E você pode escrever na tábua do teu coração o que eu estou dizendo aqui hoje. E isso que eu vou dizer é profético. Isso que eu vou dizer vai ser como uma luz que vai iluminar a tua mente no teu coração. As pessoas que têm condenado a mim e a você, elas vão vir à luz. E de repente, elas não vão ser aquelas que você pensa que elas são. Você vai se assustar quando você vê quem são as pessoas que me condenam e te condenam ao mesmo tempo. Você vai levar um susto, você vai achar que está numa trama de novela. Você vai achar que está em si, agora você vai achar que está vivendo uma novela. Você vai dizer, meu Deus, eu não pensei. Eu não achava que quem me traía, que quem me condenava, era tal pessoa. Você vai se assustar. Assim como foi com Breivik. Achavam que era um muçulmano que havia explodido a Noruega. Skjønner du hva jeg sier nå? De tenkte at det var en muslim som drepte alle de barna og eksploderte Norge. Men det var ikke det. Det var en norsk. Que surpresa! Que surpresa! E Deus te trouxe aqui hoje, me trouxe aqui hoje para dizer que Deus é Deus de surpresa, Deus de repente. E Ele vai te surpreender. E Ele vai me surpreender. E Ele vai honrar a você assim como Jesus foi honrado. Vamos voltar para Jesus agora? Sabe o que é interessante, gente? Eu não queria nem falar isso, mas eu tenho que falar, porque é fato. O pior é que quando nós condenamos as pessoas erroneamente, depois nós temos que reconhecer. Aí você vai mostrar se você é cristão ou não. Você tem que pedir perdão. Você tem pedido perdão para aqueles que você tem condenado. Você tem que pedir perdão. Você tem que reconhecer dentro de você. Sabe por quê? Porque os judeus, no fim de tudo, eles tiveram que reconhecer que Jesus, aquele que foi cuspido, aquele que eles blasfemaram, aqueles que eles chicotearam e crucificaram, era verdadeiramente verdadeiro Filho de Deus. E tiveram que arcar com as consequências. Abra a tua Bíblia. Vamos lá no mesmo capítulo, no versículo 50. Mateus 27, versículo 50. Essa é a surpresa de Deus.
Essa é a surpresa de Deus para a minha vida e a tua vida hoje. É isso que Deus quer que tu saiba. É isso que Deus diz para você hoje, ainda que a tua cruz esteja pesada, ainda que caluniem você, te crucifiquem, ainda que você esteja andando, sendo chicoteado, cuspido e rejeitado, continua caminhando, porque ainda que tu caia, tu não ficará prostrado, diz o Senhor. Ainda que tu se canse, eu serei a tua força, eu serei a tua fortaleza. Ainda que tu não veja o fim, mas Ele diz que Ele vai te mostrar uma saída no meio dessa multidão, no meio dessa condenação. Ele vai te mostrar. Glória a Deus. E diz o seguinte, versículo 50 ao 54. Aleluia. Aleluia, Jesus. Amém? E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Verdadeiramente você é filho e a filha de Deus. Ainda que as pessoas digam que você não pertence a Ele, ainda que as pessoas blasfemem de você e de mim, ainda que as pessoas cuspam em você é verdadeiramente aquele e aquela que Jesus escolheu. Amém. Glória a Deus. Silvia, ainda que o diabo diga que você não tem valor, Jesus manda te dizer hoje, tu tem um valor precioso para Ele. Foi por você que Ele foi condenado. Foi por você que Ele foi chicoteado. E se Ele morreu por você, ninguém pode te condenar. Se Ele entregou a vida por você, ninguém pode te condenar. Quem se colocará no lugar do juiz? Então diz o Senhor para ti hoje: caminha de cabeça erguida, porque eu sou a tua justiça. Aleluia, Jesus. Caminha de cabeça erguida, porque Jesus é a tua justiça, varão. Regina, caminha de cabeça erguida, porque Jesus é a tua justiça. Mas para isso, você precisa confiar na justiça que provém dele. Amém? E que surpresa foi? Que desgosto foi? E que desgosto será no dia que Jesus voltar? E eu quero dizer algo para quem está assistindo, porque Jesus me levantou para falar a verdade. Eu quero dizer assim: que tristeza vai ser quando Jesus vier nos buscar. E você que eu enviei tantos convites, eu que fui a voz, continuo sendo a voz que Jesus enviou para falar e pregar a verdade para você, e você me deu desculpas, e você mentiu porque não queria me ouvir a verdade. Que desgosto será aquele dia de dizer: ele verdadeiramente era o enviado de Deus, ele verdadeiramente é o enviado do Senhor, para me alertar, para me fortalecer com a palavra. Ele não é o que as pessoas diziam que ele era. Ele não é um mentiroso. Ele não é um charlatão. É uma pessoa que vive para Jesus. Eu vivo para Jesus. Amém. Que tristeza será. Na Bíblia está escrito o seguinte: que o noivo fez umas bodas, né, e mandou convidar os convidados. E muitos se escusaram. Uns diziam: não. Se desculparam. Eu comprei um terreno, eu preciso ir lá ver. Outro dizia: não. Eu casei, preciso ir lá. Outros diziam: não, eu preciso trabalhar. Essas são as desculpas. Não estou falando das desculpas. Tem pessoas que estão falando a verdade. Mas você que se desculpa, sabendo no seu coração que não é a verdade, que tristeza será quando aquele dia chegar. Eu peço e eu oro e continuo orando por você. Eu continuo orando para que Jesus toque o seu coração com a verdade, para que você volte a si. Amém? Amém. Eu quero que vocês saiam daqui hoje abençoados, porque eu sei que essa palavra vai te abençoar, e essa palavra já te abençoou.
Amém, igreja? Amém. E Jesus foi inocentado. E verdadeiramente, o Filho de Deus estava ali. Mas primeiro, para que se cumprisse tudo que foi dito dele, ele foi o quê? Rejeitado, cuspido, foi injustiçado, ele foi atormentado, chicoteado. E a gente muitas vezes não quer passar por isso. É pela fé. Eu vou ser caluniado, eu vou ser rejeitado, eu vou ser chicoteado. Amém? Mas eu não vou largar minha cruz, porque eu sei que mesmo que ainda eu caia, Jesus vai me levantar e Jesus vai te levantar essa noite. Amém? Então vamos louvar aquele louvor que nós louvamos aqui. Eu vou carregar minha cruz, mas se tiver um outro playback seria melhor ainda. Pode deixar gravando. Aleluia. Enquanto isso, vamos ficar de pé, igreja. Se você puder ficar de pé. Não é somente um louvor, mas é a verdade. Esse louvor fala sobre carregar a sua cruz até o dia que Jesus te chamar. Amém? Então você tem que guardar essa palavra em seu coração. Ainda que você não veja, ainda que você não sinta, você tem que crer que Jesus te mandou essa palavra para que você fosse abençoado. E muitas vezes bênção não significa materiais. Bênçãos são os ensinamentos que eles dão. Bem-aventurados. Amém? Os que têm sede e fome de justiça, porque eles serão saciados. É a justiça de Deus que te encontrou hoje. É a justiça de Deus que me encontrou hoje. Para que toda a condenação do inferno e do diabo fosse lançada por terra. Porque Ele morreu para que você fosse justificado, para que eu fosse justificado. Amém? Porque mais uma vez está escrito: quem condenará aqueles que Deus justificou? Porque Deus não negou o seu único filho, mas antes o entregou para que você tivesse confiança. Tenha confiança, amada. Não pare. Continue adorando o Senhor. Amém? Continue adorando o Senhor. Temos que continuar. Ainda que a multidão tente nos parar, temos que continuar. Amém? Vocês estão abençoados hoje? Amém. Tá glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Jesus está neste lugar. Aleluia. Dá play aqui, meu amado. Esse é o louvor de declaração, então declaro para o Senhor. Declaro que você vai levar a sua cruz. Aleluia, Jesus. Oh, maravilhoso Deus de Israel. Ainda que eu não veja, eu continuarei caminhando pela força do Deus Santo nome de Jesus. Cadê o playback? A cada dia eu tenho que vencer cobras e também fortes leões. Eu tenho que sobreviver o mundo com as suas aflições. Eu não tenho motivo pra parar. O céu que me espera não é longe. Eu sei que lá eu não vou me lembrar das tribulações que eu passei aqui. A cada dia eu tenho que vencer provas e também fortes leões. Eu tenho que sobreviver ao mundo com as suas aflições. Eu não tenho motivo pra parar. O céu que me espera não é longe. Eu sei que lá eu não vou me lembrar das tribulações que eu passei aqui. Eu vou carregar a minha cruz até o dia que o Senhor me chamar. Eu vou seguir o meu Jesus. Eu não vou louvar, eu não vou louvar. Eu vou carregar a minha cruz até o dia que o Senhor me chamar. Eu vou seguir o meu Jesus. Eu não vou louvar, eu não vou louvar. Aleluia, Deus. Eu vou te levar para viver a força do teu poder. Oh, aleluia. Assim como o povo de Jesus é comigo contigo. Se pra subir eu tenho que descer, eu não sei pra depois subir. Faz feito a vontade em todo o meu viver. O que é melhor pra mim é o porvir. Pisar no mundo no chamado eu, porque eu quero Deus morando em mim. Sei para sempre o meu escolhido Deus e viver numa adoração sem fim. Estar no mundo no chamado eu, porque eu quero Deus morando em mim. Sei para sempre o meu escolhido Deus e viver numa adoração